diferente em cada ambiente, não sei. E qual é o melhor ambiente para fazer isso? Uma praça, movimentada, uma rua, cobrir uma faixa de pedestre? O que é a melhor, qual é o melhor lugar para trabalhar com essa visibilização da flexibilidade do andar urbano, né? Que seria isso que eu trabalhei com você. E também a questão de, que também pode se colocar, que é um trabalho que você faz ou é um trabalho que outros fazem? Nesse caso, né, inicialmente, quando eu estudei, eu pensei que você mesmo faria, mas agora eu acho que poderia ser algo que, na verdade, seria mais fiel ao que você encontrou inicialmente no seu curso, que é o lugar para coberto, de pegada e opção. Emergem porque muitas pessoas passam, né? E a sua ação como performer é só montar as condições para que emerja, para que se visibilize as pegadas variadas da cidade. Não é você fazer a ação exatamente, mas é você montar a possibilidade dessa ação aparecer para todos. E aí, depois pode-se pensar se você deixa claro que você monta, ou seja, você cobre essa superfície a olhos vistos, todo mundo vê isso, é parte da ação, ou não. Você prepara essa praça durante a madrugada para que aconteça isso exatamente assim que ela começar a ser usada de manhã. E nesse caso, você registra, como registra, de onde registra. Esse aqui tem a rodinha assim? Tipo USB. A gente vai aqui agora. Não, é que eu fui eliminado, nem que eu fui ter primeiro dia. Ah, não, você não foi eliminado, não. Desculpa, é porque eu não. Você não é. Claro, mas ela mudaria de suporte, porque você não precisaria nem executar isso num único dia. Isso poderia ser um projeto de vários meses, que você inclusive nem fizesse sem parar, poderia ativar um tempo, desativar e tal, e você então registraria todos os pontos, poderia isso, dar um mapa da cidade para mostrar o circuito de novos conhecidos que você montou, né? Enfim. Legal. Aí nesse caso o que acontece só é que ele fez um pequeno deslocamento no centro do programa. O problema não é ocupar os espaços de retenção para conhecer gente, mas é conhecer desconhecidos, por exemplo. Então, sempre como consequência dessa escolha vai ter uma direção que vai acontecer que, se fosse a outra, iria para outro lugar. E aí manter a clareza sobre isso é importante para conseguir ir cultivando a direção. Talvez só testando uma dessas aí para de repente escolher qual que seria, se esforçar para realizar. Inclusive, uma não invalida a outra. Nesse caso, todas são interessantes. Poderia ser um conjunto de trabalhos em torno de tornar os desconhecidos conhecidos, ou de aumentar o número de conhecidos. O trabalho, inclusive, poderia ser uma série que poderia se chamar Fale com Estranhos. Ao invés de não fale com estranhos, que é o que toda mãe ensina aos seus filhos, né? Então é tipo, se é um monte de salas instaladas em todos os espaços de retenção da cidade, se chama Fale com Estranhos. Né? E aí nesse caso se publiciza, até se batalha, de repente participar de jornal, interessa que o espaço seja ocupado. Né? Então ocupar essa mídia que de repente várias vezes não convém para esse tipo de trabalho, nesse caso conviria. Né? Quase sempre essa coisa do jornal vir cobrir o seu trabalho na rua é tipo a garantia da tragédia do seu trabalho. Porque ela vai matar a espontaneidade de todos os envolvidos. Né? Mas nesse caso, por exemplo, se fosse para instalar salas, essa mídia convém. Ela sai, né? Para não demonizar nada a princípio também. Aconteceu aqui com a gente, essas experiências, várias das experiências, praticamente todas, em torno mais do espaço, né? Ou futuras convocações de pessoas, mas motivadas pelo espaço que foi visto, tipo balneário, não sei o que, né? Nesse caso aqui, ela, a princípio,
que chamou atenção era a própria habitação das pessoas. E quando envolve pessoa, o trabalho ganha uma demora ainda maior, porque a pessoa justamente é oscilante, né? O espaço, enfim, esse café, pode até ser que amanhã a gente estivesse aqui e estivesse demolido, mas o mais provável é que ele estivesse aí, mas a pessoa bem mais rápido. Então, se for para trabalhar com pessoa, entra num lugar que a gente explorou pouco dessa vez, justamente porque o espaço que a gente tem ao redor não proporciona tanto esses encontros, né? Mas é muito interessante, na verdade. E a hipótese de trabalhar com as pessoas que habitam a rua é uma hipótese boa também, porque geralmente também não é algo ativado, né? Essas pessoas, elas são pessoas que ocupam a rua de uma maneira que já é um pouco dissonante, porque elas usam a rua como casa, enquanto a maioria usa a rua como trajeto. Só que, justamente porque elas ocupam de uma maneira dissonante, o que a gente faz como nossa operação habitual, a gente invisibiliza. Se a gente puder, a gente não viu. Mesmo que vê, não vê, né? Elas são meio invisíveis. Então, visibilizar isso, é claro que é uma operação interessante ser trabalhada. Claro, super delicada também, porque são pessoas, né? Não dá pra você falar, olha o zoológico de mendigo. Tem que ser muito cuidadoso o trabalho com isso, né? Muito delicado mesmo, né? Pra não ser invasivo, pra não ser saqueador da identidade do outro, para não ser algo que você, enfim, constrói toda a autenticidade do seu trabalho em torno da ideia de estou trabalhando com uma questão social, que também é perigoso. Então, é bem suave esse trabalho, mas poderia ser, né? Só que aí é todo um esforço. Nesse caso, seria, várias pessoas se colocariam, você sentou aqui enquanto viu esse casal específico, se atinou para essa questão, se deu vontade de trabalhar com isso, parece potente. A pergunta é, trabalho com essas pessoas, exatamente essas? Meu trabalho é visibilizar o cotidiano delas, né? Deles dois, daqueles dois caras, o que eles fazem durante o dia, como é que eles comem, como é que eles dormem. Enfim, trabalhar na aproximação gradual deles e do convívio com eles e daí desentrañar um trabalho. Ou é trabalhar com mendigos, sem ser com aqueles em particular, mas com pessoas que dormem nas ruas ou habitam, etc. É até mais fácil, porque onde é que vai ficar perto, onde é que está aquele casal, onde é que eles estão agora, como é que eu vou trabalhar com eles? Claro, não, mas aí essa possibilidade só surgiria se você começasse a frequentar esse lugar e descobrisse que tem alguma regularidade em que eles frequentam esse lugar, mesmo que eles sumam. E aí começasse a se aproximar. E aí dependeria o quê? Deles concederem, claro. Né? É uma negociação com eles, não é decidir que eu vou trabalhar com eles e eles vão topar, podem não topar, né? Então entraria num plano de micro-negociação bem grande, né? O que fazer com isso, nesse momento, não dá nem pra gente saber ainda, né? Porque não foi, nem a direção de é aquele mendigo ou é o mendigo genérico, né? A situação mendigo, isso ainda não está claro, qual direção seria a possível também, tem a ver com a negociação, e também como fazer isso, esse acesso, né? A entrada em relação com eles, uma vivência disso, sei lá, a situação, de alguma maneira passar a conviver, isso existe, por exemplo, existe um trabalho, só que na antropologia, mas que é um trabalho, enfim, eu cada vez menos, ainda mais depois que eu passei a trabalhar assim, que o suporte depois é que aparece, cada vez menos eu vejo essas diferenças todas nas coisas, né? Se vai ser texto, se vai ser não sei o que, então eu acho que se é porque é um trabalho de antropologia, a gente não possa falar dele assim, né? É um trabalho que o cara trabalhava com os mendigos, e o que ele fez foi, que várias vezes se faz de antropologia, conviver com, né? Então ele foi criando uma situação em que ele estava entrou na vida, se mudou mesmo, na rua por um tempo. Passou a conviver com as pessoas, né? Isso rendeu uma tese de doutorado. Mas imagina se com essa matéria eu quero fazer uma performance, se isso já é uma performance, né? É uma questão, já é, me parece que já é também, né? Mas aí como que você compartilha, além de ser porque assim, na tese isso está respondido, né? Eu estou fazendo uma pesquisa, depois eu narro essa experiência, penso sobre ela no papel. Mas se isso é uma ação, se isso já é a própria performance, se colocar nesse estado de experiência, como compartilhar isso depois, ou como isso fica, como isso é retido. É bem delicado esse assunto, ele logo pode cair em algum tipo de demagogia, em algum tipo de, né? Olha como eu sou bonzinho, né? Então, você
banco, me mudar pra cá e dormir com eles todo dia? Ou meu corpo não faz? Né? Porque é uma pergunta pertinente, não importa qual é a coisa, assim, eu não sirvo pra... eu posso servir pra esse trabalho que eu faço, mas meu corpo não faz. Uma coisa que de repente alguém faz, eu não faria esse trabalho também. Então, é uma pergunta muito importante ser feita. Sempre. Na rua eu só acho que ela fica mais imediata, ela se coloca, pá, se bem que maldição também ela fica, né? Ela vai logo na porrada na cara, assim, você foi no plano, né? Então, é sempre uma pergunta muito pertinente, né? Então, se fosse pra acionar isso, claro, teria que ver se isso te convoca a ponto de você se dispor, que vai te exigir, né? Não sei se seria isso também, mudar, não precisa. Tem 1000 outras maneiras de operacionalizar. Só que algumas operacionalizações, que são as que já existem muito com moradores de rua, são essas que caem no lugar de eu estou discutindo uma questão social. Do meu ponto de vista, que aí realmente é uma posição que eu estava falando, né? Eu acho muito saqueador. Tipo, por exemplo, ensaios de fotografias de meninos de rua, não sei o quê. Eu acho que a chance disso ir bem rápido para um lado de saque, puro saque, é grande demais. Porque entra só no campo da denúncia, saque, né? Tipo, você está extraindo do outro, da vivência do outro, todo o seu material meio que já pronto, que você fez foi só lá e pá, fazer isso. Me causa, não sei, aí realmente tem a ver também com a minha posição. Do saque no sentido assim, a minha entrada em relação foi a fugacidade de eu bater uma foto e depois eu vou, exponho isso, vendo isso por R$5.000 na galeria, sei lá o que eu faço. Mas aquela galera lá, não sei nem o nome, não sei se tá vivo ou morto, caguei e andei. Você só explorou a desgraça alheia e estetizou a desgraça alheia, vamos dizer. Estetizou a desgraça alheia. Ganhou dinheiro com isso e pronto. Bem pesadamente, né? Claro que não é só isso, tem mil... E às vezes isso também é importante, porque se ninguém nunca fotografa, ninguém nunca mostra, também isso parece que não existe. Mas é perigoso que isso se resuma a capitalizar a pobreza e quem está capitalizando é você, né? Mais ninguém. Pode acontecer de cair nesse lugar. Então, operações que não sejam essa da convivência, quais seriam que não cairiam nesse lugar de só capitalizar em cima da pobreza do outro? Né? Apenas. Quais seriam? Eu acho que é um esforço, é um trabalho tenso nesse caso. Né? Envolveria atenção a várias questões. Né? Para não, enfim, enfraquecer em um desses lugares ou não ir por algum desses caminhos em que parece estar fazendo a sua boa ação e tal, mas que, a bem dizer, a boa ação está sendo ótima para a sua conta bancária, praticamente só. Né? A boa ação não é feita. Não, mas é claro que isso também tem o seu valor. Não é, quando eu falo assim, às vezes eu falo as coisas assim meio fortes, mas não é para fazer uma caricatura, né? Claro que teria que ter cada caso, se é mesmo, não é? Foi só uma locação, né? Mas é Tem a isso. relação. Exato. Isso acontece muito. Então, se não fosse para ser essa de água de expor a viver junto, porque a de imitar ou a de performar, estar sendo vendido, é uma pobreza tá, né? Então eu vou lá e vou imitar eles. Não. Vou deitar no chão pra tirar uma... De jeito nenhum. Isso não dá pra imitar um negócio desse, né? Ou você se joga ou então nem vai pra lá. Né? É até meio ofensivo com quem realmente é, né? Então, é o pensamento sobre isso. Ou seria talvez só o transporte da relação, mas eu não sei. A outra esquina lá da retenção para atravessar a rua, etc. Tem uma coisa comum, porque é um lugar com trânsito intenso, etc. Né? E aí, enfim, aconteceu um acidente, uma questão, chamou a atenção dela